É, Boa tarde, Rafael. Vou dar um relato que aconteceu aqui em Jandira. Eu moro aqui no Jardim Nossa Senhora de Fátima. No ano mais ou menos de 2000, eu tive um sonho que o meu pai ia vir aqui na minha casa e não era para mim aceitar ele. Senão eu ia sofrer uma maldição de 6 meses, de 9 meses. E depois de 3 dias, meu pai apareceu. Aí quando ele buzinou aqui na frente de casa, buzinou, eu acordei, olhei na câmera, era o carro dele. Aí eu fui abrir o portão, vi o que ele queria, ele pegou e falou que tinha que vir morar comigo, que aconteceu um problema lá em Minas, Solidariedade de Minas, e ia vir morar comigo. Só que eu falei pra ele que eu tive um sonho, que 3 dias que ele ia vir, e não era pra mim aceitar ele, que depois de... eu ia passar uma maldição de 9 meses, se eu aceitasse ele, que ele tinha conta a ajustar, né? Aí eu fiquei bem cabreiro na época, era meu pai, né? Deixei ele morar. Só que eu contei o sonho pra ele que era pra ele fazer um barraquinho, onde tá mais ou menos essa moto aqui, ó. Ele foi lá no depósito, viu um barraquinho, e ele fez um barraquinho de um cômodo e um banheiro pra ele aqui, ó. Aí, né, naquela mesma noite, começaram a jogar umas pedrinhas em cima do barraquinho dele. Só que a gente não via a pedra. Só que tava o barulho, mas a pedra não caía no chão. Aí, beleza, normal, passou aquela noite. Era assim que eu volto meia-noite, meia-noite e meia. E até umas 6 horas da manhã ficava isso aí. Aí nos outros dias, só que começaram a aumentar as pedrinhas. E já começou a aparecer cheiro. Cheiro de cavalo, cheiro de vela, cheiro de tipo cachorro molhado. Um cheiro estranho, não sei se era enxofre, que eu não sei bem o cheiro, mas era um cheiro ruim. Cheiro de cabelo queimado, de osso queimado, cheiro de carniça, né? Cheiro de vela. Aí foi piorando a situação das pedras. Aí eu tive um dia que eu tava com meu pai aqui, nesse mesmo local que eu tava, ele tinha feito um buraquinho na porta pra passar, quando ele fosse sair, amarrava por fora. Pra ele poder entrar, colocou um preguinho e amarrava um fiozinho por fora pra ele prender. E eu tava eu e ele dentro do barraquinho, o fio tava por dentro. Eu não sei como o fio começou a andar sozinho, passou pelo buraco e como se tivesse prendido a gente. Eu vi que a porta fechou, fui lá, segurei a porta, comecei a fazer força, a porta era desse lado. Eu comecei a fazer força pra porta abrir, só que a porta envergava e não abria. E eu tenho muita força, eu não consegui abrir a porta. E nesse mesmo tempo que eu estava tentando abrir a porta, escutamos um barulho de como se fosse alguma coisa arranhando em volta do barraquinho, na altura mais ou menos de 1,5 m, nessa altura mais ou menos assim. Ficava rodeando o barraquinho, rodando, deu 3 voltas, rodando. Aí quando deu as 3 voltas, eu peguei e xinguei, falei, mas que diabo é esse? Quando eu falei que diabo é esse, a porta abriu, sozinha. Eu peguei e saí pra fora, vi o que estava acontecendo, e olhei em volta do barraquinho, que era aquela de madeirite, ó, meio rosa, mais ou menos. Só que não tinha marca nenhuma de unha, como nada tivesse passado alguma coisa ali, garra, alguma unha, alguma coisa, como nada tivesse passado ali. E era alto, não tinha como um gato passar 3 vezes em volta do barraquinho, né? Aí normal, falei com meu pai não entendeu o que estava acontecendo. Aí eu falei, pai, foi agora do sonho. Aí ele contou o que ele tinha feito, que vendeu um carro, na época era um Chevette marrom, vendeu o Chevette para um cara e pegou o carro emprestado e veio para São Paulo. Passou uns dias, a polícia apareceu aqui. A polícia pegou o carro, que levou ele para a delegacia, mas resolveu não levar porque eu era amigo deles. E era meu pai. Só pegou o carro e levou. O rapaz de Minas veio para cá. Eu não sei como ele conseguiu pegar o meu endereço, veio aqui, pegou o carro e voltou para Minas. Aí a polícia deixou quieto por causa de mim, que era amigo dos polícias. Quando eu trabalho de segurança, então eu trabalhava com os polícias, fazendo bico também, né? No bico junto com eles. E só que meu pai continuou aqui. E continua acontecendo que essa casa de cima aqui, ó, a situação piorou aqui, ó, dessa casa. Como se alguma coisa, na época essa casa estava em construção. Ela não tinha porta, não tinha janela, e a coisa parecia que estava vindo aí. Começou a ver vulto preto rondando em volta aí e tacava pedra nas pessoas que passavam na rua. Aí teve uma vez que eu estava dentro da casa, ter construído com meu pai, e jogaram uma lata do nada na nossa direção. A lata bateu com tanta força que a parede lá dentro na época era assim, ó, não era rebocada. A lata, que era de 18 litros, bateu na parede e amassou todinho, fez um buraco na parede, certinho onde ela bateu. E ela caiu no chão. Aí o que aconteceu? Eu tinha um pastor alemão que era muito brabo. Eu peguei, assim que jogou essa lata em mim, eu entrei com o pastor alemão aí dentro dessa casa. Só que assim que o pastor alemão entrou, ele escutou o barulho de uma pancada nele. Ele pegou, voltou para trás correndo da casa e voltou se mijando. Aí quando eu vi aquela situação dele, eu pegava ele, queria levar para casa de casa, ele não ia, começava a chorar para não entrar. Aí eu falei, vou entrar sozinho. Quando eu tentei entrar dentro da casa sozinho, ele mordeu a minha calça, tava calça jeans, mordeu a calça, segurou com os dentes e não tava deixando eu entrar, me segurando para mim não entrar. Aí eu pensei, que isso, Thor? O nome dele era Thor. Eu falei, que isso, Thor, tá com medo? Só que ele ficava me arrastando para mim não entrar dentro da casa. Aí eu senti que tinha coisa estranha, aí eu não entrei.
Passou aquela noite e essa situação continuou piorando. Começou chuva de pedra na minha casa, começou a entrar cheiro de lixo, cheiro dentro de casa, cheiro de vela, como se estivesse entrando um monte de vela dentro de casa, pessoas segurando vela, né? Carniça, carne queimada, cheiro de cachaça, de cavalo, cachorro molhado, um monte de cheiro de coisa que estivesse morta há muito tempo, sabe aquele cheiro horrível de uma coisa morta? Ficava dentro da minha casa e ficava lá. Passava a madrugada lá, a gente sentia aquele cheiro lá dentro. Aí eu resolvi chamar as igrejas, porque eu não estava aguentando mais a situação. Eu não conseguia mais dormir. Aí passei 3 meses nessa situação. Aí eu fui na igreja aqui embaixo, que era uma igreja que morava no final dessa rua aqui, chamei o senhor da igreja. Acordei de madrugada, pedi ajuda. Aí a igreja se levantou e vieram pra cá. Aí mandou eu abrir todas as portas, a janela, abrir tudo, o armário, todas as portas de dentro de casa. O armário, o guarda-roupa, da pia. E abriu e começou a orar. Aí de repente que todo aquele cheiro que estava aqui dentro, ele sentiu. Aquele cheiro sumiu e começou a dar cheiro de rosa. Só que ele falou pra mim que estava aqui era alguma coisa maligna e não ia sair, que ia voltar. Aí normal, passei uns dias sem nada, de repente voltou tudo de novo. Aí passou aquele tempo, mais 3 meses naquela situação, aí eu corri pra lá e chamei ele de novo. Aí ele voltou e orou de novo, aquela mesma coisa, mesma situação da primeira vez. Voltou aquele cheiro de rosa, passou uns dias, a casa tudo em paz, não acontecia mais nada. Aí veio pela 3ª vez de novo. Aí eu fui lá, já estava cansado de passar essa situação, que não tem como dormir. Você sabe que tem alguma coisa dentro da sua casa. E chamei eles de novo. Aí eles vieram de novo, oraram, parou de novo. Voltou aquele cheiro de rosa. Aí só que ele falou meio que o que estava aqui não ia sair. Aí passou um tempo, voltou. Até hoje acontece algumas coisas meio estranhas, mas não é como era antigamente mais. Mas eu sei que tem alguma coisa errada aqui dentro desse quintal aqui. E nessa casa desse vizinho aqui, ó. Foi 9 meses nessa situação que nós passamos. Mas eu não conseguia dormir, nem eu, nem minha mulher, minhas 2 filhas, que era pequena, via coisa. Tinha uma vez que eu estava aqui, lá de fora treinando, sou formado em artes marciais. E naquela janela ali, do banheiro dessa casa assim, eu vi que a luz estava acesa. Eu vi quando passou um vulto preto nessa janela e tampou a luz da janela, da lâmpada. Era uma coisa preta que passou. E na época morava aí um vizinho, chamado do Índice, que era da congregação cristã no Brasil. Aí foi na palavra, lá saiu que tinha o inimigo que estava dentro da casa dele. Então para chegar lá e orar. Aí ele pegou, que ele é músico, começou a tocar, esqueci o nome do meu Deus do céu. É tipo um instrumento que eles usam para cantar na congregação, para louvar a Deus. E tem as 2 lâmpadas da minha casa ali atrás, por lá de fora, explodiu as 2 lâmpadas. As lâmpadas explodiu. Né? Aí passou um tempo, ficou normal. Só que de lá para cá a gente sabe que tem alguma coisa meio estranha nessa casa. Sempre acontece uma coisa meio sobrenatural. Hoje mesmo, essa noite, quando eu guardo essa moto aqui, que é uma academia, tem uma chave aqui que abre esse portão. Agora, toda vez que eu chegar no meu serviço, eu vou ter que pedir pra mulher abrir o portão. Ela não tem como essa chave sair daqui, ó. Ela saiu de madrugada essa noite. E ontem estava, quando eu cheguei no serviço, eu abri o portão e entrei. Além da chave que sumiu, esse pezinho de apoio também sumiu dentro da casa. Aquele pezinho onde a gente coloca o pé, que vem esse pezinho desse lado aqui, ó. Ele é preso com parafuso. Eu já rodei tudo no quintal lá fora, não sei, o pezinho desapareceu. Quer dizer, e de vez em quando acontece umas coisas estranhas com a minha moto. Chegar a achar o pneu furado, eu vi normal aqui, entrar na minha casa, quando eu entro, vou sair do dia, o pneu tá furado. Sempre acontece alguma coisa meio estranha. Tipo se querendo amedrontar, eu não sei o que acontece, como é que funciona. Mas tem coisa errada por aqui ainda. E assim, uma pergunta, é longo assim o seu testemunho de todas as coisas, todas as manifestações sobrenaturais que aconteceram aqui, elas duraram até quando, mais ou menos? Na época a perturbação foi pesada, que ele estava na minha casa e via vulto aqui rodando no quintal, um vulto preto, jogava pedra dos vizinhos, foi 9 meses. Foi o que falou para mim no sonho. E aí depois que seu pai foi embora, começou a cessar. Depois que meu pai ele viu que a situação era por causa dele, ele foi embora e essas manifestações que acontecia, jogar pedra na minha casa, nunca mais jogou. A aparição de vulto preto, a gente via atravessar a parede assim, ó. O vulto vinha entrando se não fosse uma sombra, atravessar, fosse embora, como se não tivesse parede. Eu via isso direto acontecer. Aí essas coisas não acontecem mais. Acontecem algumas coisinhas assim de vez em quando, mas aquele terror que eu tinha, que eu não conseguia dormir à noite mais, não acontece mais. Mas foi depois que meu pai foi embora. Então, e meu pai na época ele blasfemava muito contra Deus. Minha mãe ia para a igreja, ele xingava, falava que ela não era para ir para a igreja, que ele falou que Jesus existia, se voltasse, ele ia ajudar a crucificar Jesus de novo.
ele blasfemava muito sobre Jesus. Talvez seja por isso que Deus tirou a proteção dele e permitiu que esse acerto de conta que ele tinha com Deus, das coisas erradas que ele fazia, que era muito moreninho, traía muito minha mulher, xingava muito Deus, não acreditava em igreja. Teve uma vez que ele rasgou uma Bíblia da minha mãe tá indo para a igreja, ela segurou, não deixou ela ir, rasgou a Bíblia e o inário que ela tinha, para ela não ir para a igreja. Pegou a Bíblia, rasgou e tacou fogo. Né? E essas coisas só parou mesmo quando ele foi embora. Aí essa manifestação tem de vez em quando, mas é bem pouquinho essa situação. Mas quando ele estava aqui era terror.